Adonai, Shalom Adonai. Tudo bem com você? Quero te acompanhar ou pedir a tua companhia, ou pedir a tua permissão, o que você achar melhor. Me dá licença para adentrar aí o seu ambiente e transmitir algo da parte de Deus para você. E automaticamente vamos compartilhar junto do conhecimento, da sabedoria milenar, que é da palavra de Deus, né? Que fala desse Deus, nosso Deus. Posso te fazer uma pergunta? Uma pergunta pessoal. Você acredita em Deus? Você acredita que Ele existe? Você acredita que Ele é criador de todas as coisas, do universo, do céu? E se você acredita, então faça uma prova aí de fé, né? Curta esse vídeo e diga um amém aí, com muito gozo, com muita alegria. Fecha o teu olho e fala: eu acredito em ti, meu Deus. Eu acredito que tu existe. Eu acredito que tu é o meu criador. Eu não acredito no que os cientistas dizem, que o mundo é criado por uma explosão. Até mesmo porque se fosse uma explosão, seria uma explosão milimetricamente muito bem ordenada. Porque tudo está em ordem. Você olha no sorriso de uma criança, você olha nas constelações, você olha em todos, segundo os cientistas, que pouquinho a mais, pouquinho a menos, não haveria de possibilidade de ter vida sobre a Terra. Então, se não existe um Criador, o que existe então? Então, se você acredita em Deus, assim como eu acredito, fala um amém. Amém! Eu acredito no meu Deus, acredito no meu Criador. Amado Espírito Santo, usa minha boca aqui para transmitir a tua palavra, a palavra do nosso Deus. Yahvé, Yeshua, Jeová, tu és bem-vindo neste momento. E eu quero te chamar e te convidar para examinar comigo em Isaías, profeta messiânico, Isaías capítulo 59. E nós vamos ler apenas o versículo 2, tá? Sem mais delongas, você achou? Se não achou, eu te espero. Eu consigo te esperar. Isaías, o Velho Testamento, Velha Aliança, o profeta messiânico, capítulo 59, versículo 2. Vamos comigo? E diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Vamos ler mais uma vez? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O que essa palavra está dizendo para mim e para você? Deus não está, no contexto, ele estava repreendendo ali, através do profeta, o povo de Israel, o povo dele. E aqui ele diz que os nossos pecados, as nossas desobediências, as nossas mazelas, assim como naquele povo, no contexto desse texto, mas a palavra de Deus é atemporal, então ela fala para mim e para você, que os nossos pecados, que as nossas mazelas, que as nossas desobediências, que nós não irmos a Deus todos os dias, não buscarmos a Deus o conselho, não reverenciar Ele, não adorar Ele, né? Não aceitá-lo Ele, quem Ele é, né? E como Ele é, todos os dias, né? Essa prática de relacionamento com o nosso Deus, afasta e faz o que? No final desse versículo, faz com que Ele vire o rosto para nós e que não ouça as nossas orações. Então eu vou colocar um tema dessa meditação, o tema dessa reflexão nossa aqui, como as minhas orações. Deus está ouvindo? Eu vou repetir, tema dessa reflexão. As minhas orações estão sendo ouvidas por Deus? Eu tenho certeza disso? Faça essa pergunta para você, tá? As suas orações, Deus está ouvindo? Porque olha aqui, diz no contexto desse texto, as minhas mãos, dizendo Deus, não estão mirradas para não te atender.
e os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir as tuas orações. Mas, o que diz aqui, o que acabamos de ler, os teus pecados, as tuas iniquidades, a tua quebra de princípio, a tua falta de perdão, a tua falta de prestar atenção, de buscar a Deus em sincera adoração, em coração íntegro, puro, né? Nos rendendo, nos submetendo. Tudo isso negativamente faz com que eu vire o meu rosto, dizendo Deus, vire o meu rosto, para não te dar atenção e não ouça, ou seja, ele é soberano. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabe o que vamos pedir. Ainda assim ele diz, pedir e dar-se-vos-á. Ele quer que nós pedimos, porque ele na sua soberania e vontade decidiu que fosse assim. Para quê? Suponhamos, né, eu sou pai, por graça e misericórdia de Deus, né, sou pai de 5 filhos, também sou avô, e a gente quando é pai, a gente começa a entender mais a Deus. Imagina você o seu filho, tudo que ele pensa, você vai dar. E tudo que ele pede, você vai dar. Você vai criar alguém mimado, você vai criar um filho mimado, concorda comigo? Né? Ele não vai saber dar valor naquilo que ele precisa, naquilo que ele necessita e naquilo que ele pede. Mas quando você faça com que ele peça, com que ele deseja e com que ele entenda o preço daquilo, o valor daquilo, ele não vai, né? Às vezes você tem condições, você dá um carro para o seu filho. E se ele não sabe dar valor, ele na primeira esquina ele já torra aquele carro. Ele não vai saber cuidar, não vai saber zelar, não vai saber fazer as manutenções, enfim. Assim é Deus conosco. Então, na sua soberania e vontade, e isso do meu entendimento, segundo o que eu já li e que o Senhor já me trouxe dentro da palavra, aplicando para a minha vida, é que quando nós pedimos, dentro dos propósitos de Deus, com o propósito, né? Não adianta eu em minhas orações, Senhor, me dá tal coisa para que eu esfregue na cara do meu vizinho, para que ele veja que o Senhor está na minha vida. Né? Me dá um dom, me dá uma saúde boa, me dá uma condição financeira, para que eu esfregue. Mas se eu falar, Senhor, me dê uma condição financeira abastada para que eu ajude as pessoas com necessidades, para que eu sirva o meu irmão, a minha irmã, e que eu ajude o órfão, a viúva, hospitais, né? Pessoas com necessidades, precisa de alguma ajuda, e que eu possa servir e estender minha mão. É provável que Deus vai ouvir essa oração. Então, Deus trabalha em propósito, sabemos disso. E Deus ouve, Deus não despreza um coração quebrantado, ou seja, aquele que se rende. Eu costumo dizer, e em minhas orações, que o lugar mais alto que eu vou chegar é aos pés do Senhor Jesus, onde eu vou me render, sabendo quem sou e reconhecendo quem Ele é, sabendo que eu sou dependente dEle e que eu necessito das tuas misericórdias, da tua graça, do teu amor e do teu perdão e de tudo que Ele pode nos trazer. E tem vivido experiências maravilhosas dentro deste contexto. E aqui a palavra então diz, né, que as nossas iniquidades, as vossas iniquidades, dizendo Deus, fazem separação, né? Fazem separação entre o povo, o meu povo, e eu, Deus. E os seus pecados encobre o rosto de Deus. Ou seja, Deus não habita no meio do pecado. Então, não adianta eu viver uma vida de pecado e achar que Deus vai estar comigo. Davi, após ter pecado, ele não se preocupou com o palácio, não se preocupou com a estátua, não se preocupou com a aparência, mas ele se rendeu ao Senhor. Senhor Deus, pequei contra os céus e a terra e somente contra ti pequei. E ali no arrependimento, na humilhação, né, ele disse em Salmo 51, não retira de mim o teu Santo Espírito e não afasta de mim a tua presença. Né? Ele era um rei, ele era um homem do campo, um homem do nada, e quando ele foi ungido a rei aos 16 anos, jovem ainda, depois de muitos anos, é que ele assumiu o reinado, depois de muita luta, de muita guerra, de muita batalha, de muita perseguição, de muita afronta,
E quando ele estava abastado em ouro, prata, em todo tipo de servos e servas, e né, ele recebeu toda a herança do antigo rei, ele virou rei, e né, ele estava abastado, ele estava no trono. Tanto é que ele estava no trono, vencendo guerra, e quando ele cometeu o pecado com a Batseba. Porém, quando ele foi pego, e que Deus revelou o pecado para ele, através do profeta, ele não se preocupou com nada do que ele tinha. E ele poderia ter, eu tenho palácio, eu tenho servas, eu vou manter as aparências e vou terminar meus dias. Ele já estava avançado em idade. Mas não. Ele se preocupou porque ele perdeu a presença do Senhor. Porque ele entristeceu o Espírito Santo de Deus. E ele não retira de mim o teu Santo Espírito e não afasta de mim a tua presença. Porque ele sabia perfeitamente de quem era Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E ele sabia a falta que Deus fazia por conta do pecado dele, né? Porque ele vacilou, porque ele falhou. E ele pagou um duro preço e ele assumiu toda a culpa. Então, essa palavra aqui traz um alerta para mim e para você. Eu sempre digo que a gente precisa parar de romantizar uma vida, seja qualquer, uma vida secular, a vida com Deus, a vida espiritual, a vida matrimonial, a vida financeira. Precisamos parar de romantizar isto. Não é no automático. Não é porque Deus é poder, Deus é milagre, e mesmo, ele pode transformar, né? E tem transformado o caráter de homens, de mulheres, que têm se rendido aos pés dele. E isto é um dos maior de todos os milagres, maior de todas as bênçãos, é maior do que até a cura do câncer. Quando uma vida que vivia em quebra de princípio, vivia mentindo, roubando, prostituindo, matando, e se volta para o Senhor. Esse é um dos maiores dos milagres que pode acontecer na vida de um homem e na vida de uma mulher. Então, se eu quero uma vida acadêmica, em questão de intelecto, sabedoria, eu preciso ir para a escola de criança, e eu vou evoluindo, ginásio, Mobral, supletivo, sabe? Cursinhos, Enem, e faculdades, e mais faculdade, pós-doutorado, para eu chegar em uma vida acadêmica abastada. Concorda comigo que é assim que funciona? E então, quantos anos se necessita para acontecer isso? Quantos anos um médico consegue estar sendo médico? Está exercendo a função de medicina? Quantos anos um advogado, um doutor advogado, passa pela prova do OAB e começa a advogar? Então, existiu um processo, uma caminhada para ele chegar. E não foi fácil, né? Diz você aí que se formou, né? Engenheiro, dentista, enfim. E porque a vida cristã tem que ser diferente, né? A vida com Deus, eu começo, o primeiro passo para a vida espiritual ser abastada, o primeiro passo, o primeiro pontapé inicial é eu reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador, arrepender dos meus pecados, confessar e viver uma vida de santidade. Não quer dizer que o missionário Flávio não peca mais, mas ele não vive uma vida de pecado. Ele descobre que pecou, ele pede perdão e ele abandona aquele pecado. E ele vai indo, e ele vai indo, vai se limpando através da palavra, tá? E por conta disso, eu vou te chamar para o segundo texto, porque segundo texto ele vai apaziguar. Lembrando, Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu Deus. Eu escondo no melhor lugar. Quando fala a Bíblia, fala o coração, não é o músculo do coração, mas é o intelecto, a sede das emoções, a nossa mente. Então eu escondi no melhor lugar o que é a tua palavra. E como é que eu escondo algo que eu não sei? Né? Isso aqui não tem como eu colocar na minha mente, tem? A não ser que eu leio, medito, leia e medito, leia e medita, até uma forma, até chegar a um ponto em que meu cérebro já consegue no automático trazer todos os versículos, os capítulos, todas as histórias. Pronto, aí eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E como é que eu faço isso?
Dia a dia. Todo dia eu tenho que ir à palavra, todo dia eu tenho que meditar na palavra. Salmo 1: felizes e abençoados são todos aqueles que meditam na palavra de dia e de noite. Se você começar a fazer isso, no começo vai ser difícil, acredite, mas você vai começar a crescer. Você vai começar a ter experiência com Deus tamanha, revelações de Deus, e aquilo vai te transformando, né? Jesus diz: erreis por não conhecer a Sagrada Escritura. Meditai na palavra de Jesus ainda. Meditai na Sagrada Escritura, porque cuidai ter nela a vida eterna. Porque quem apresenta Deus para nós e que nos limpa é através da palavra. Aliás, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O que é o verbo? É a palavra. Tudo que foi feito pela palavra. Jesus Cristo representa a palavra. Deuteronômio 11:1 diz o Yahvé: aquele que me ama, observa as minhas leis e os meus preceitos e praticam todo dia. Ou seja, observa a Bíblia, lê a Bíblia, medita na Bíblia e pratica todo dia. Ou seja, o que é ler, meditar e praticar? Ou seja, eu acabei de ler um texto, igual acabamos de ler Isaías 59:2, e aí eu medito, entendo aquele texto, entendo o contexto, peço para que o Espírito Santo me ajude, né? E ele ajuda. E aí eu entendo, eu compreendo, e aí eu aplico na minha vida. E aí eu vou viver a novidade dessa palavra. Amanhã eu faço a mesma coisa, e cada dia eu vou crescendo. Então, cada dia eu vou à palavra não para tirar algo da palavra, mas para a palavra tirar algo de mim. Ou seja, tudo aquilo que não adora Deus, a palavra vai tirar. E tudo aquilo que adora Deus, a palavra vai colocar. E aí daqui a pouco você, quando abrir a sua boca, você não vai mais falar palavrões, você não vai mais xingar, você não vai mais dançar um funk, não vai mais cantar uma música sertaneja, seja qual seja, né? Não vai ficar aí nessa sofrência, mas você vai começar a louvar a Deus. Os seus lábios vai encher de louvores e glorificação a Deus, porque a palavra te encheu, porque a palavra te abasteceu, porque a palavra te trouxe essa experiência, esse entendimento e essa luz. Palavra de Deus, Salmo 119, versículo 105. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, ela me guia, ela me direciona, ela me leva a lugares em Deus que eu não alcançaria se não viesse na palavra. Tá? Então, para finalizar, abra a tua Bíblia em Evangelho segundo João, né, o discípulo amado de Jesus, o apóstolo João, e vamos ler o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que crer em seu nome. Vamos ler de novo? Primeiro João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que crerem no nome de Jesus. Todos que receberam. Se você recebeu Jesus, olha o que diz essa palavra. Se você recebeu Jesus, reconhecendo ele como filho de Deus, né? O próprio Deus, em seu coração, por fé, eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o que veio, morreu e ressuscitou, e ao terceiro dia, e subiu aos céus e senta à destra de Deus. E intercede por mim e por você. Se eu reconheço isso, ele deu o poder de você ser chamado de filha, de filho, herdeiro do céu, herdeiro da vida eterna. Esta é a promessa, esta é a palavra. Em Isaías 59, versículo 2, os pecados nossos nos afasta de Deus. Mas nesta palavra aqui, quando você reconhece os seus pecados, quando você reconhece as suas mazelas, e quando você confessa os seus pecados, e se arrepende, e fala, Senhor Jesus, me perdoa, eu reconheço tu como filho de Deus, a partir desse momento, você começa a ter uma novidade de vida. E aí você não é mais alguém estranho para Deus. Você é filho, adotado da família de Deus. E você, a partir de agora, através dessa confissão, desse reconhecimento, você é filho e filha do Deus Altíssimo. E aí você pode procurar uma igreja, você pode procurar a mim se quiser,
eu estou à sua disposição para interceder com você, para orar com você, tá? Eu vou para montes orar e quero orar por você, quero interceder por você, a menos que você não queira, mas se você quiser, fala o seu nome, a sua causa que você quer, e eu te convido para ir comigo na igreja, para ir comigo nos montes orar, tá? E quero te ajudar a você ter esse encontro com Deus através da palavra. E pode acreditar, você vai ter uma vida muito melhor, uma vida abastada. E quero te convidar para adorarmos a Deus com louvor e vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida, porque é o que Ele quer. Ele tem o melhor para nós. Tá? Você acredita nisso? Então, não espera para amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Agora mesmo você pode dizer aí: Senhor Jesus, me aceita no teu povo, me aceita junto com teus filhos, me aceita como teu filho. E aí Ele vai te apresentar você para Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu para nos buscar. Aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus. Maranata, vem Jesus.
Senhor Jesus, vem Jesus, Tu és bem-vindo. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, toma a nossa família. Nós consagramos tudo ao Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Pai. Tu és bem-vindo, Yeshua. Tu és bem-vindo, Yahvé. Tu és bem-vindo, Jeová.